Então, como a gente estava comentando agora sobre o terremoto, né? Aqui na nossa região a gente teve o conhecimento do que as pessoas passaram, a gente de muito longe, a gente viu as notícias do que aconteceu, mas vocês viveram isso no dia a dia de vocês, né? Inclusive, nós comentávamos aqui antes que até os familiares de vocês, provavelmente, o pessoal da igreja aqui, não sabiam exatamente o que tinha atingido, se vocês tinham sofrido alguma coisa também ou não, e com certeza, né, chamaram vocês lá, perguntaram. Como é que foi esse sentimento para vocês, né? Das pessoas que estavam lá, da ajuda humanitária que vocês, né, saíram do local onde vocês estavam para ir até a cidade, o que vocês encontraram lá? Conta um pouquinho para nós sobre essa experiência que vocês tiveram lá no Oriente Médio. Então, o terremoto ele aconteceu na madrugada, mais ou menos 4:30 da manhã. Não atingiu a cidade que a gente estava, porque a cidade que foi atingida era mais ou menos ali fronteira com a Síria, e a gente fica no outro lado, né? Mas assim que a gente acordou, a gente já começou a ver as notícias, a cidade já estava em luto, estava todo mundo em luto, porque imagina, foram 55 mil pessoas que foram encontradas, né? Então, assim, foi algo muito grande. A gente só acordou e falou: a gente precisa fazer alguma coisa, vamos prestar socorro para essas pessoas. O A primeiro passo é gente, orar, né? a gente foi Vamos orar e a orar. gente foi. Quem vai nos dar esse suporte? Porque a gente não sabia nem por onde começar, né? Eu não sabia nem pra onde ir lá, porque a gente queria fazer alguma coisa, a gente quer, né? Mas pra onde, pô, a gente sabia onde era a parte afetada, foram 8, lá é províncias, né? Como se fossem Sim. estados, 8 províncias da Turquia, mas a Síria, parte da Síria que foi afetada. Mas a gente não tinha acesso à Síria, né? Mas ali dentro da Turquia a gente conseguia se mobilizar. Então, teve um rapaz que ele é chileno, ele é da nossa equipe, ele estava no Chile na época, e ele já tinha trabalhado na Ucrânia. Quando começou a guerra na Ucrânia, ele foi para lá trabalhar com uma organização, foi mesmo que trabalhou aqui nas enchentes, né, que veio dos Estados Unidos, a Operation Blessing, e ele conectou a gente com essa equipe. O terremoto aconteceu, se não me engano, foi numa segunda-feira, e no outro dia pela manhã nós tivemos uma reunião com o diretor lá de campo da Operation Blessing, e naquela mesma noite nós já saímos para as regiões afetadas. Aí nós fomos de van, numa van com 18 pessoas, até a cidade de Adana, que é uma cidadezinha bem próxima. Foi afetada também uma parte dela, mas eles conseguiram, ali dentro da própria cidade, eles conseguiram se socorrer e tal, né? O município conseguiu prestar socorro para as suas vítimas, porque foi poucos afetados. E dali a gente partiu para Hatay, que é uma cidade do lado lá, uma das mais afetadas, e conseguimos atuar lá, né? Já 2 dias depois, então, do terremoto ter acontecido, nós chegamos até os locais afetados. E a gente lá fazia comida, né, para as vítimas. A gente também disponibilizava produtos de higiene, disponibilizava comida, tanto cafezinho ali, chá. Tava muito frio, a gente chegou a pegar -15 na estrada. Então, assim, tava muito frio mesmo. E enquanto eles estavam lá escavando, né, os prédios, as pessoas, os familiares que tinham pessoas naquele prédio ficavam sentados lá fora, aguardando. Então, uma escavação de um prédio poderia durar 2, 3, 4 dias, enquanto Os os familiares ficavam familiares na calçada esperando ficavam na calçada pra ter esperando notícia, né? para ver a Han se iria sair com vida ou não. E a gente tava dando suporte, prestando suporte para essas famílias. E ali a gente já conseguia compartilhar também, né, com eles, porque eles chegavam assim, teve uma senhorinha que eu lembro até hoje, a gente tava dando assim comida para ela, aí dela chegou e ela falou: "Eu posso entrar?" Daí ela pegou e entrou na parte que a gente tava ali, né, que ficava só os voluntários. Aqui Falou: a gente tinha uma "Entra". fogueira, tinha uns banquinhos ali, né? A gente ficava sempre em volta da fogueira e tinha umas cadeirinhas ali. A gente recebia não só as familiares das vítimas, mas os policiais, as Socorristas, equipes de né? escavações que estavam lá trabalhando, os militares. Tinha equipe de tudo que é. Cara, militar tinha de monte, assim. Pessoal do exército turco mesmo, exército de outros lugares que foram prestar socorro, equipes de voluntários de outros países, assim, de voluntários de socorrista, equipes de escavações, com um cão farejador, com tudo, cara. A Turquia abriu as portas para todas as nações que quisessem enviar a gente e ajudar, sabe? A Síria já não foi assim. Síria já foi diferente. Eles não abriram as portas para os de fora. Eles começaram a abrir as portas já mais no final ali, depois do 8º dia.
Aí já não conseguiram achar muitas pessoas com vidas. A Turquia ainda achou muita gente com vida porque eles permitiram vir gente de tudo que é lugar. E a gente recebia essas pessoas, né? A gente assistiu receber essa senhorinha lá. E daí ela entrou, assim, ela pediu pra entrar e sentar. Ela sentou e ela começou a chorar muito, assim. Ela chorava, a gente abraçou ela e daí ela começou a contar que naquele prédio que eles estavam escavando, que era na frente, ela morava ali. E naquele dia eles já tinham achado o vizinho dela, ela não tinha família, ela era sozinha. Naquele dia eles já tinham achado o vizinho dela e que era a pessoa, no caso, que ajudava ela, tava sempre Era a lá. família dela, né? E ela falou que todas aquelas pessoas daquele prédio que ele estava sendo encontrada era a família dela, não tinha mais ninguém. Então, as pessoas só foram saindo e sem vida já. Ela não estava em casa no dia do ocorrido, assim, e ela chegou ali para ver se ia conseguir, né, ver alguma pessoa, alguém, algum conhecido, mas infelizmente todas as pessoas já estavam sem vida. E a gente perguntou se a gente podia orar por ela falou que sim, naquele momento a gente orou por ela. E era essa maneira também que a gente usava, né, para alcançar as pessoas. Quando eles vinham conversar com a gente também ia numas vilas, porque algumas vilas não chegou socorro, por causa da demanda, né? Sim. Era muita gente. Apesar de ter muita gente escavando, mas, por exemplo, uma equipe de escavação precisava ter umas 15, 20 pessoas, né? Por prédio. Então eram muitos prédios. Milhares. Foram quarteirões que foram todos os prédios daquele quarteirão que foram derrubados. Eu vi até um bombeiro daqui do Brasil que foi, eu acho que até te mandei alguma coisa dele, mas vocês também estavam correndo lá, não era uma coisa de que vocês teriam tempo pra isso, né? Mas que tinha um aparelho que ele olhava a temperatura, né? Eles usavam um aparelho que era tipo um sonar, que conseguia ver quantos corações estava batendo. Então eles focavam as escavações ali, né? Quando tinha um prédio caído, eles iam lá com aquele aparelhinho e conseguiam ver. Só que era poucos aparelhos, né? Eram poucos, E aí eles usavam mesmo em vários lugares ali, né? E aí o que acontece? Às vezes eles iam no local, tinha lá, como aconteceu, né? Bem onde a gente estava ali, na frente, eles foram lá e olharam, tinha 4 ou 5 corações batendo. Aí eles escavando, não acharam ninguém. Depois eles foram lá, olharam de novo, tinha só 2. Então, tipo, quer dizer que 4, 2, 3 daqueles já tinham morrido, sabe? Naquele meio tempo que eles estavam tentando encontrar ali. E esses últimos 2 foram encontrados com vida, assim, uma senhora e um senhor. Acho que ele tinha 40 e poucos anos e ela tinha 50 um tinha 40 e pouco e o outro tinha 50 e poucos anos, assim. Depois de 6, 7 dias foram encontrados com vida ainda. Teve pessoas lá que foram encontradas com vida depois de 11 dias. Mas foram uns 2 ou 3 casos, assim. Nossa. Porque tava muito frio. Esse foi o problema. Porque o que a gente ouviu lá, né? Quando acontece terremotos assim, eles costumam procurar com bastante... Uma intensidade. Com intensidade, assim. Eles focam as forças até 10 dias. Depois de 10 dias eles começam a reduzir um pouco mais. Sim. Só que como tava muito frio, como a Júlia falou, na ida pra lá a gente pegou menos 15, menos 11. Nossa. Tava muito frio, era invernão. Fevereiro, agora lá, por exemplo, tem cidades já que estão debaixo da neve, né? Tá nevando pra caramba lá. E então, ali do 8º dia pra frente, eles já começaram a diminuir bastante as buscas. Sim. Uma catástrofe como essa, né? Um terremoto magnitude 7, 8, mais 7 alguma de coisa. 50 mil pessoas, né, sem vida, que perderam a vida num terremoto como esse. Provavelmente foi uma das maiores catástrofes que vocês participaram, né? Numa missão que vocês estavam. Sim. Eu acredito, claro, que isso deve ter tido um ensinamento gigante, né, para vocês. Aprenderam, quem sabe, ouviram a voz de Deus de outras formas ali, como estavam ali sendo usados por Deus para abraçar, para consolar as pessoas que estavam ali, né? 55 mil pessoas que foram encontradas, né? Provavelmente mais pessoas ainda que não a foram estimativa encontradas. A estimativa é de 200 mil pessoas mortas. Nossa, do lado turco. A gente ouvia falar lá, era de mais de 200 mil pessoas. Eu não consigo assimilar, né? Porque 200 Quantos mil habitantes pessoas, tem Torres, por exemplo? Torres tem 50, 40. Não chega a ter 50 mil, mas vamos dizer assim, Torres lotada no verão, 200, 300 mil pessoas. Então, é muita gente. Torres né? no inverno é como se fosse Torres do inverno, todos mortos. Né? Todos Isso mortos. Foi encontrados. E vamos dizer, 4 Torres, mais. Sombrio, Três Cachoeiras, toda a região aqui para chegar a dar 200 mil pessoas. Como se fosse isso, né? Fora a parte da Síria que eu não tenho nem noção de quantos foram. Os dados são mais fechados ainda. Eu não fiquei sabendo, por exemplo. Os dados, né, que a internet nos mostram que foram encontradas quase 6 mil
vítimas na parte da Síria. Só que, como tu disse, os dados são muito escassos, muito difícil dessa contabilização, né? Mas a minha principal indagação e tentar trazer, porque isso é uma coisa que eu digo é muito distante para a gente conseguir imaginar. Nós tivemos uma catástrofe muito grande aqui no Rio Grande do Sul, onde fomos notícia, né, no Brasil e no mundo, mas quem esteve no meio do que estava acontecendo, a nossa igreja, né, disponibilizou pessoas, se mobilizaram para estar lá ajudando também. Essas pessoas lá dentro trouxeram testemunhos que foram impactantes, muito mais para a vida delas, mas conseguiram trazer também para as nossas vidas, para mostrar como Deus estava agindo, né, naquele momento de tanta dificuldade. Como é que foi na vida de vocês, né? O sentimento que produziu dentro de vocês, porque embora vocês estavam ali como missionários, mas vocês viam a mãe de alguém, o filho de alguém, ou, né, o caso dessa senhora na frente de um prédio, mas que não era a família de sangue, mas eram pessoas que ela convivia todos os dias e perdeu todos de uma hora para outra, né? Qual foi o sentimento que vocês conseguiram traduzir daquelas pessoas que estavam lá com um mínimo de esperança depois de 10, de 11 dias esperando ser encontrado, ao menos, os seus parentes? Cara, a única coisa que a gente... Assim, a gente orava muito por essas pessoas. A nossa equipe foi muito, muito abalada mesmo, cara. Muito abalada. Teve pessoas da nossa equipe que depois que voltaram de lá, precisaram fazer tratamento psicológico. Ter consulta periódica com o psicólogo. Teve uma moça da nossa equipe que ela ficou totalmente abalada. Ela não queria mais nem voltar lá para a parte afetada, assim. Ela presenciou algumas coisas assim, filho, o pai chamando, dizendo que estava ouvindo a voz da filha dentro embaixo dos escombros. Mas não tava, eles procuraram, não tinha nada, Sim. sabe? O pai ouvia aquilo. Tipo, vai lá, minha filha tá lá, ele dizia, né, assim. E eles foram com as máquinas, ficavam todos quietos, desligava trator, desligava a máquina, desligava tudo, e entrava algum socorrista lá chamando, e ficava quieto procurando vítimas, né, e tal. Não tinha, sabe, assim, ninguém. A nossa equipe foi bem abalada, mas a gente sentava junto, conversava, tinha momento de oração. Então, cara, eu acho que pra gente, assim, pra mim, foi um pouco, não vou dizer mais tranquilo, mas já ajudou um pouco as experiências que eu tinha antes aqui do Brasil, né? Já trabalhei um tempo no SAMU, eu sou técnico de enfermagem, né? Então eu trabalhei no SAMU, hospital, pronto-socorro e tal, UTI. Então isso acaba, a gente cria um pouco de resistência, querendo ou não, em relação a isso. Mas tu viver assim, respirar a morte, vamos dizer dessa forma, né? Porque, cara, a nossa volta era tudo destruído, tudo. Era um cenário assim de... Sabe Apocalipse. Sabe aquele filme do The Walking Dead, assim, bem no comecinho do filme, quando o cara sai do hospital, assim, e não sei se vocês já assistiram, que ele sai do hospital, assim, e caminha na rua ali, ele olha em volta. Cara, esse cenário apocalíptico. A gente olhava, assim, os mercados que tinha tudo quebrado, as prateleiras tudo caída no chão, sacola, embalagem de coisas no chão, as cidades, assim, as estradas todas sujas, cheias de embalagem, os prédios tudo quebrado, prédio caído em cima do carro, assim, o carro que estava estacionado, o prédio caiu, tava a parte do carro esmagada, a outra parte estava inteira, um prédio que caiu pro lado, assim, deitou e, tipo assim, deitou, sabe? E quebrou a parte do outro. Aí tu olhava, assim, tipo assim, as roupas no varal. Nossa. Cara, a gente saiu, porque como tava muito frio, a gente depois começou a chegar caminhão de lenha lá pra gente, né? Mas até chegar os caminhões de lenha, a gente ia buscar madeira nos escombros, ali, na volta, onde a gente tava no centro da cidade. Eu e os rapazes que estavam comigo ali, quando tava acabando o nosso fogo lá, a gente nunca deixava acabar, ficava quase acabando ali, a gente saía, caminhar na volta ali, ia nos escombros, subia às vezes num pedaço onde estava mais seguro ali, né, onde não tinha prédio do lado, subia procurando pedaço de madeira, e ali tu via de tudo, cara, no meio daqueles escombros, assim. Tu vê que não deu tempo de nada. Eles encontraram famílias inteiras, assim, em cima de uma cama, deitado, mortos. O Sim. pai, o filho, porque lá eles têm bastante filhos, né? Então eles encontraram 7 pessoas em cima de uma cama. O pai, a mãe e 5 crianças em cima de uma cama, assim, mortos. Todos no mesmo quarto, no mesmo cômodo. Bastante pessoas que tentaram escapar, eles encontraram muita gente também nos corredores dos prédios. Então, Sim. cara, mexeu demais com a gente, assim. Claro. Tinha momentos assim que a gente ficava só
sentado, assim, olhando pro nada, assim, sabe? Tentando assimilar tudo que tinha Tentando acontecido. Né? assimilar, a gente voltou pra casa e ainda levou um tempo pra gente acostumar. A gente sentiu muitos tremores lá também. Sim. E eu nunca tinha sentido um tremor de um terremoto. Eu, particularmente, não. Nunca tinha visto neve na minha vida, né? Fui conhecer essas coisas pra lá. Eu sou aqui da nossa região, eu tenho a nossa vivência aqui. Me criei aqui na Gaivota. Então, essa é a minha vivência de vida. Aqui a gente nunca viu terremoto, nunca viu neve, nunca... O frio aqui, no inverno é frio, mas... O Catarina só foi a catástrofe, mas... Eu não tava aqui, né? Eu tava você na não casa do meu tava? pai. Meu pai mora em São Francisco do Sul. Mas ainda Eu assim, o tava Catarina lá. foi uma catástrofe visivelmente Sim. grande, mas eu não consigo me recordar agora se teve Sim. uma ou duas Foi mortes. bem pouco, né? Poucas, né? Nem Eu não sei. não Comparado conseguimos com nem a área comparar. afetada, né? Eu era criança Sim. na época, então não lembro muita coisa disso. Sim. A minha família aqui pegou a parte do Catarina, né? Mas ninguém morreu da minha família, assim, só ele e tal, que quebrou e tal. Mas lá, cara, foi terrível mesmo. Teve bairros, assim, vilas, que a ajuda não chegou, então os próprios familiares iriam escavar, porque o cheiro começou a ficar muito forte. Então eles mesmos começaram a escavar para tirar os mortos e enterrar. Poder ver lá. Então, assim, Em é 2 muito dias triste. eles tiraram E não quantos? teve 100 100 pessoas. Em pessoas. 2 dias eles retiraram de dentro dos escombros. E não teve velório, entendeu? Porque o que Sim. eles faziam? Eles pegavam uma pessoa, tirava dos escombros, levava lá e falava, ó, veio mais um. As pessoas que estavam ali fora esperando pra ver se era familiar, vinha, esse é fulano, esse é ciclano, esse é beltrano. Identificar. Identificavam e... Identificava, beleza. Passava um caminhão, recolhia e largava lá tudo no Não mesmo lugar. não tinha nem Não como, tinha né? nem Forma lugar comunitária, né? Tinha pra nem colocar. estrutura, né? A gente viu as fotinhos lá e só colocavam num saco assim preto. Colocavam tudo lá no mesmo lugar e deu, entendeu? Eu Não fui se na sabe fábrica onde eles aonde. estavam fazendo os invólucros cadavéricos lá. Não se sabe onde eles estavam enterrados, né? Não Sim, sei sim. onde meu amigo, meu pai, não sei onde ele tá enterrado. Eles falam isso, sabe? Tem as covas comunitárias, mas tu não vai saber em qual cova exatamente tá quem, Não né, cara? tem. Eles Foi- tiravam dos escombros ali, aí a familiar reconhecia, eles botavam no saco preto, amarravam umas cordas em volta, passavam uns elásticos ali, umas fitas em volta, e deixavam na calçada. Aí, de tempo em tempo, o caminhãozinho passava pra recolher. Aí ficava tudo lá na calçada empilhado, os mortos, assim. Nossa, A Júlia acompanhou cena a de retirada guerra. de umas 5 pessoas, né? Uhum. De 5, 6 pessoas lá mortas. E depois eu não tava lá na hora, né? Eu tava na nossa base lá, que tinha ficado na base. Daí eu passei caminhando, assim, fui caminhar, dar uma olhada nas outras escavações, fui ver lá e tal. Aí quando eu voltei, ela falou, você viu os mortos ali na calçada? Eu falei, não vi ninguém. Daí ela falou, aquele saco preto lá são as pessoas que eles Nossa. acabaram de retirar dali. E, tipo, passei do lado e nem reconheci que aquilo ali eram pessoas, sabe? Desenrolavam bem, porque já tava em estado de Sim, putrefação, putrefação. já tava... Foi chorar com os que choram mesmo, né? Cara, mas nós podemos ver também, assim, uma das coisas que a gente orou muito, a nossa equipe orava, era para que aquela cidade que foi totalmente destruída pudesse ser reconstruída sob as bases do Evangelho. A gente orou muito sobre isso. Uau. E eu creio que as nossas orações têm efeito diante de Deus, né? Nós fomos daí para a gente ficou na cidade de Hatay lá durante todo o período, mas daí no último dia nós fomos para a cidade onde foi o epicentro do terremoto mesmo, que é Kahramanmaraş o nome, né? E aí nessa cidade nós fomos para levar algumas como é o nome? Carpas. Tem pouco Barraca. tempo. Barraca. Tem pouco Barraca. tempo ainda no Brasil, né? Não. O vocabulário tá voltando Carpas- aos poucos. Carpas aí. Enfim, aí a gente foi levar essas barracas lá para eles e algumas lanternas, medicação também e tal. E aí nós fomos até essa cidade lá. A gente levou comida também, não lembro. Mas foi pouca coisa, fomos em 2 carros lá. E aí tínhamos alguns remédios, aí como eu e a Júlia somos da área da enfermagem, daí a gente pegou os remédios, viu o que tinha ali, e tinha muita gente doente, porque daí imagina, cortou luz, cortou água, cortou gás, cortou tudo, não tinha como Sim, ter uma saneamento boa higiene. nenhum. Cara, as pessoas passaram dias sem tomar banho, Muito frio. e muito frio, né? Aí as pessoas estavam doentes, muito doentes, cheios de machucados, dermatites e tal, porque não tava tendo higiene, não tava escovando dente, nada. E elas todas com machucados, e a gente tinha alguns remédios, e elas vinham pra gente pedir remédio. E aí eu comecei a dar os remédios que a gente tinha ali e tal, para as pessoas, e acabou a nossa sacolinha. E aí
vinha mais gente pedir remédio, vinha mais gente pedir remédio, daí eu não sabia como é que falava em turco aquilo, né? Daí tinha uma moça ali que falava inglês e turco, aí eu perguntei pra ela, como é que eu falo assim, eu não tenho remédio, mas eu quero orar por você. Mas eu posso orar por você? Daí ela me ensinou como é que falava isso em turco. Daí eu perguntava pras pessoas, ó, falava, né, pras pessoas, ó, nossa, a gente não tem mais remédio, mas você deixa eu orar por você? Eu posso orar por você? E elas começaram a dizer que sim. E a gente começou a orar pelas pessoas, sabe? Começamos a orar por eles. Aí, daqui a pouco, alguém via que eu tava orando, vinha pra trás e fazia assim, botava a mão na cabeça também, ora por mim também, sabe? E aí a gente começou a orar pelas pessoas ali. Foi algo... Eu nunca tinha visto isso na Turquia, as próprias pessoas pedirem oração. Foi um momento onde o coração daquelas pessoas foram quebrantadas, cara. E hoje o trabalho continua lá, na cidade de Hatay. As equipes, tanto da Operation Blessing como da Remar, que é uma outra organização da Espanha, Remar, é tipo o Operation Blessing, só que é da Espanha, né? Eles trabalham a longo prazo na questão da reconstrução do local. Aí tem um projeto lá, que até um casal da nossa equipe começou, um projeto mesmo que nós temos em Istambul, de inglês, e eles recebem muitas equipes, né? Como eu falei, que veio equipes para lá, pra área do terremoto, e equipe de gringo, o pessoal dessas equipes sempre, mesmo que é brasileiro, tem uns 3, 4 ali que falam inglês. Então, o que eles estão fazendo? Os jovens que sabem inglês querem praticar o inglês. E começaram aí se juntar com essa equipe, com as equipes que vão para lá. E todos cristãos das equipes que chegam. Sim. E aí eles começam a fazer o quê? Participar dos devocionais de manhã, que é inglês. Começaram a participar das aulas, e antes das aulas eles sempre oram em inglês, começam a conversar em inglês, e conversando sobre a Bíblia, porque eles já vão para... alguns são práticos da ETED, né? Já vão com o propósito de evangelizar, então eles são bem intencionais na questão de conversar, já voltado para Jesus. Cara, começou muita gente a ler a Bíblia em inglês, começou a ter batismo. Cara, direto tá tendo batismo lá, pessoas começaram a ser curadas, sabe? A gente tem um videozinho no telefone ali de uma senhorinha turca, falando em turco, né, claro. Eu sentia muita dor nos meus braços, mas veio uma pessoa aqui em casa, um jovem aqui, orou por mim, e aquelas dores saíram, Jesus me curou. Ela fala assim, levantando o braço, Jesus que me curou, Jesus que me curou. Ela faz assim, sabe? Às vezes na dor, nas tragédias, é uma maneira de Deus se revelar, né? De Jesus Cristo se revelar para as pessoas. Como tu falou, né? Um coração quebrantado é a maneira do Espírito Santo, né? Entrar ali e vocês já preparados, né? Por isso que tem que ter missionários também para estar alguém preparado para isso. E falando até nessa questão de jovens, tem muitos jovens que estão nos assistindo, né? Que até tu tem uma facilidade, né? De conversar com os jovens, a gente vê que eles dão uma abertura, tu consegue, né, entrar com intimidade, mas para quem é jovem e assim como vocês eram, né, e tinham essa chama no coração de missão, né, de fazer alguma coisa para Deus, de talvez ir para uma outra nação, né, e daí eles têm essa vontade, mas também tem muitas dúvidas, né. Qual o conselho que vocês dariam para esses jovens que estão escutando a gente agora? São tantos. Cara, eu acho que o primeiro é servir a igreja local, cara. Porque se a gente não se disponibilizar para servir a nossa nação, a gente não vai servir em lugar nenhum mais. Servir a igreja local é o principal conselho, se disponibilizar para servir. Quando a gente é jovem, às vezes a gente só estuda de manhã, ou só estuda de tarde, tem um meio período livre ali, né? Então você pode se disponibilizar pelo menos uma tarde por semana, ou pelo menos uma manhã por semana. Servir a tua igreja, servir a tua gente ali. Se eu não servir, se eu não... É aquela questão, eu quero arrumar o mundo, eu quero consertar o mundo, mas eu não arrumo minha cama quando eu levanto. Boa, É por aí que a gente começa, sabe? Sim. Eu quero limpar a vida de todo mundo, mas vai cheirar o pano de prato, lá tá podre em cima da pia, tá ligado? Fazer o que precisa ser feito. O pano da pia chega a ter um caldo verde, não é assim? O cara... Então, é por pequenas coisas. Eu quero evangelizar o mundo, mas eu não sirvo nem na minha própria igreja. Tem muita gente querendo viver o extraordinário sem antes viver o ordinário, né? Cara, sem antes fazer o costume básico, do dia, feijão com arroz. Não condiz, sabe? Então, Sim. até porque, como é que tu vai ser enviado? Como é que o teu pastor vai te dar um aval pra servir lá fora, se tu não tá fazendo o mínimo, que é de servir a tua igreja, servir aqui dentro? Eu não tô falando de servir a igreja aqui, ficar na porta, na recepção, não, servir a igreja, servir a tua cidade, servir a tua comunidade como igreja. Justamente essa questão de tu ver a necessidade do próximo e se comover com isso.
ser sensível a ouvir a voz de Deus, olhando pro teu próximo, né? Então, cara, acho que esse é o principal conselho para quem quer servir na missão, é servir a igreja local. Ainda mais a nossa igreja, né, cara? Nossa Amém. igreja tem trabalho missionário aqui, é demais. Tem. Bastante coisa Não, que a gente tem tem. bastante coisa que precisa. Podemos fazer Sim. mais coisa, mas já estamos fazendo bastante, né? Sim. A gente sempre pode fazer mais, né? Mas a gente já tá fazendo bastante coisa. Tem bastante coisa para fazer. Precisa de gente em vários... Precisa de voluntário todos os dias Todas aqui as na igreja. áreas, em Todas todas as as áreas. áreas. Sim. Então, é tem isso. um ditado, né, que a gente sempre costuma falar: quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa, né? Claro. E para mim passar a palavra para a Julie falar um pouquinho para nós e dar esse conselho, né, para o jovem, para a pessoa que nos assiste, vamos dizer, um grande exemplo de quem não teve uma desculpa para deixar de ir para a missão, né? Nós conversávamos antes também que o Jake nasceu, mas a tua gestação foi lá, nasceu aqui no Brasil, né? Mas com 2 meses voltou para a Turquia novamente. Então, tu teria todas as desculpas, e seriam as mais sinceras, as mais perfeitas de todas, para dizer assim: não, vou ficar aqui, vou ter Aceitáveis, né? as mais Sim. aceitáveis, com toda certeza. Mas isso eu tenho certeza que ardia dentro do coração de vocês de voltar para lá e ajudar, né, o trabalho que vocês estavam fazendo, ainda mais depois de ter passado todas essas catástrofes e tudo mais. Eu creio que gerou uma conexão de vocês com o lugar, né? Mas tenta dar um conselho e trazer um pouquinho sobre isso, porque a gente tem muita desculpa. Falta dinheiro, falta tempo, falta vontade, falta projeto. E a gente fala: poxa, nossa igreja não falta projeto, falta pessoas para nos ajudarem em todos os projetos. Mas tem muita gente dizendo que, não, eu não estou fazendo por isso, ou por aquilo, por A ou por B. A gente tem um monte de desculpa para não fazer. Quando a gente tinha, né, o ID, a gente diz: é porque o meu pastor não me mandou ir. Mas o ID já está lá na Bíblia, né? Jesus mandou a gente ir, fazer, espalhar o evangelho e amar o próximo, né? Fala um pouquinho para nós sobre as desculpas que tu tinha. Mas qual o propósito que ardia no teu coração ao ponto de deixar as desculpas de lado e seguir firme nesse propósito? Para mim sempre foi a convicção de estar aonde Deus quer que eu esteja. Então, é uma coisa assim, eu e o David, a gente conversa muito sobre o campo missionário, sobre os valores, sobre a nossa missão. E sempre que a gente conversa a gente está aonde Deus quer que a gente esteja. Então, quando eu tava na Turquia, eu engravidei, eu falei: Deus, eu tô onde o Senhor quer que eu esteja? E Deus sempre falava: sim. Eu falei: então eu vou continuar. Tem muitas dificuldades, eu passei, assim, momentos de problemas de saúde, né? Até na gestação na Turquia foi muito difícil. Foi. Mas, e teve momentos que eu pensei, esse momento, assim, que eu vou pro Brasil e não volto mais, porque eu não quero que meu filho passe pelo que eu passei, entendeu? Mas logo Deus trazia no meu coração, não é onde você quer estar, é onde eu quero que você esteja. Então eu vim pro Brasil ganhar o Jake e eu, Deus, e agora? É pra me voltar? E Deus, volta. Volta porque tem muito ainda pra fazer. Mesmo com um bebezinho, eu tô no comando de tudo. Então a gente voltou. E Deus, ele sempre traz aquela paz, sabe? Mesmo diante das dificuldades, mesmo diante de tudo, mesmo diante de várias coisas que podem ser desculpas. Sim. Deus, ele vai trazer uma paz. Então, quando a gente estava lá, Deus trouxe essa paz pro nosso coração de estar lá. Quando foi pra gente vir pro Brasil agora, Deus trouxe essa paz no coração de estar aqui no Brasil. Então, eu acho que é isso que define a convicção de estar onde Deus quer que a gente esteja. Então, é isso que eu falo, assim, para todos os jovens, sempre perguntar: eu não sei, eu não tenho dinheiro. Eu falei: mas eu nunca tive para ir para lugar nenhum, entendeu? Continuamos não tendo, né? E Deus, ele sempre proveu. Agora, assim, tu tem que dar o primeiro passo. Sim. Sabe? Boa. Se disponibilizar, né? Tem que dar o primeiro passo. Porque se tu ficar ali, mas eu não tenho dinheiro, então, e não sair do lugar, não vai fazer diferença nenhuma. Tu tem que dar o primeiro passo. Tem que sair da onde tu está. Não pode criar não pode ficar acomodado, né? Aonde, eu vou ficar acomodado porque por enquanto aqui eu tô trabalhando, aqui tá tudo certinho. Então, Deus me chamou pra eu largar tudo e ir, mas assim, não é o momento. Às vezes é o momento, só que se acomodou, né? Então, Apegado, assim, né? Apegado nas coisas.
E Deus, ele tem um pastor falou para nós, né? Esse pastor que o David contou sobre ainda não é a África, vocês vão para outro lugar, mas ainda não é a África. Ele falou para nós assim: vocês não precisam vender brigadeiro na porta da igreja, porque aonde Deus aponta, ele paga a conta. Pá. E a gente ficou assim, eu falei, ai, amor. Que bom, mas vamos continuar vendendo. Porque a gente é teimoso, Eu né? dei um passo, né? Mas... A gente Mas é bom, né? teimoso, a gente é muito teimoso. Às vezes Deus fala, assim, faz algo e Ainda a gente falta fé na gente. insiste Muito. naquilo, né? Muito. E às vezes não é o que Deus quer, né? Às vezes a gente só precisa ter convicção do que Ele realmente quer para as nossas vidas. Sabe que até o pastor Martin Luther King fala, né, que primeiro você dá o primeiro passo com fé, você não precisa ver a escada toda. Apenas primeiro dê o primeiro passo, né? E às vezes falta isso, né? Falta essa iniciativa, né? Sabe que tem um versículo, eu até estava procurando aqui agora, Mateus capítulo 4, versículo 1. É muito legal, cara, o que esse versículo diz. Porque presta atenção no que ele fala. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Esse Espírito está com E maiúsculo. Então foi pelo Espírito de Deus, né? Pelo Espírito Santo. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então o importante não é para onde a gente está indo. O importante é quem está nos conduzindo. Amém. Porque o Espírito ele nos conduz para o centro da vontade de Deus. Não importa para qual lugar que a gente está indo. As pessoas falam, porque vai pra Turquia, porque vai pra cá, vai pra lá. Cara, tu tem que estar no centro da vontade de Deus pra tua vida. Onde é que Deus quer que tu esteja? Deus quer que tu esteja aqui na igreja? Amém, fica na igreja. Deus quer que tu vá lá pro Rio Grande do Sul servir? Vai pra lá, cara. Tem que ouvir a voz de Deus. Tem que ouvir a voz de Deus. Não importa pra qual lugar que tu tá indo. Se o Espírito de Deus tá te conduzindo, é o melhor lugar pra te estar. Mas lá na Turquia é perigoso. Aqui também é perigoso. Verdade. Mas lá na Turquia tu vai passar trabalho. Aqui o cara passa trabalho também. O carro quebra aqui também. As pessoas morrem aqui também. Tem catástrofe aqui também. O cara se machuca aqui também. Tem roubo todo dia, bala perdida, tem aqui do lado também. Sim. Então, pode ser morto. Lá tu pode ser morto. Aqui também pode. Né? Verdade. Então, tudo pode acontecer em todos os lugares. Então, o local mais seguro para eu estar é na vontade de Deus, no centro dela. Porque lá o Senhor vai estar cuidando. Quando tu testemunhava, e eu parece que pela fé eu visualizava, eu tenho uma facilidade em imaginar a cena, né? E quando tu estava testemunhando sobre a fila de pessoas vindo, né, buscar o remédio, e acaba o remédio, tu começa a oferecer oração para elas. Eu comecei a pensar que às vezes tem que acabar a provisão, a nossa, né, para começar a provisão de Deus, né? Sim. Acabou o remédio, agora vamos fazer oração. Missão não combina muito bem com um abastecimento financeiro e tudo mais, sempre tem as dificuldades. Teve momentos que a provisão de vocês acabou e tiveram que esperar uma provisão divina de alguma forma? Vocês têm algum testemunho sobre isso? Eu creio que teve vários momentos, né? Muitos. Vocês acabaram falando que a gente vê a mão de Deus e a providência dele todos os dias, mas contem para nós alguma experiência que vocês tiveram que depender unicamente de Deus para, né, alguma situação, surgir algum momento desses. Cara, teve uma vez que foi muito legal, assim, porque eu precisava... a gente tava com algumas equipes, com algumas pessoas lá, e eu precisava fazer uma viagem pro interior. Eu precisava ir pra Éfeso com aquela equipe. Tinha uma base lá, tava fechada, ninguém conhecia lá, né? Eu já tinha ido pra lá, já conhecia o local, sabia me virar por lá. E o resto da nossa equipe não podia ir. Então, eles falaram, David, tu pode ir? Eu falei, posso. Falei com a Júlia, né? Perguntei pra Júlia, eu quero ir? Aí ela falou, quer. Então tá bom. Aí ela deixou eu ir, né? E eu ia ficar, acho que uns 4 ou 5 dias com essa equipe lá. Tínhamos um trabalho pra fazer lá. Só que a gente tava sem dinheiro, a gente tava só com um cartão de crédito. O meu já tava estourado, já tava cheio. E a gente tinha só um cartão de crédito, não tinha mais cartão de crédito. Não tinha dinheiro em mãos, não tinha nada. E aí eu fui com a equipe trocar dinheiro. E a gente tava falando com a Júlia. Eu falei, Júlia, eu vou pra lá e eu não tinha dinheiro pra deixar comida pra ela, nada. A gente ia fazer uma comprinha no cartão. Só que se eu usasse o dinheiro do cartão, o limite do cartão, pra comprar coisa pra ela, eu também não ia ter pra levar pra mim. Então a gente tava assim, né? Já contadinho e preocupado, né? Mas, Sim. Amém, eu vou, né? Vai dar certo. E não tinha dinheiro pra comprar passagem também. E aí eu ia, acho que uns 2 ou 3 dias depois, eu não lembro agora.
Aí eu fui com essa equipe que tava lá, essa mesma equipe que eu ia viajar pro interior, eles tinham chegado há pouco tempo. E sempre que vai pra lá, leva dólar, né? Eles precisavam trocar os dólares, ou euro, né? A galera leva, mas a maioria das vezes leva dólar, né? E eles precisavam trocar os dólares que eles tinham. E eu conhecia lá uma casa de câmbio, que a cotação era bem melhor, assim. A gente ia pra próximo dessa casa de câmbio, daí só pega mais um trenzinho, chegava lá. Falei, não, tranquilo, eu levo lá vocês e tal, vamos lá junto. E até pra ajudar na tradução e tal, que eles não falavam inglês, não falavam turco, nada. Eram brasileiros, né? Chegamos lá, fui com o rapaz até o guichê ali pra trocar o dinheiro, e ele deu os dólares que ele tinha e tal, tava separando porque eles iam comprar, eu acho que era, eles tinham levado, eu não lembro se era $1.000, só pra comprar de Bíblia. Pra essa equipe que vai pra lá Sim. de vez em quando, eles são aqui de Botucatu, de São Paulo. E eles levam uma quantidade de oferta pra comprar Bíblias e distribuir em alguma cidade que não tem nenhuma igreja. Sim. E aí eles foram pra uma região do Mar Morto lá nessa época com mais de 200 Bíblias. Eu não lembro agora ao certo quantas Bíblias eles conseguiram levar. E eles levaram uma grana específica ali só pra comprar Bíblia. Uma oferta só pra Bíblia. E eu fui com eles lá, eles estavam trocando dinheiro e tal. E aí eu tava do lado do rapaz, assim, no guichê pra trocar o dinheiro. Eu olhei no chão, tinha uma notinha de dólar amassada, assim, no chão. Aí eu cutuquei ele e falei, irmão, teu esse dinheiro que tá no chão aqui? Ele falou, não. Eu falei, então é meu. Eu falei brincando, né? Aí juntei, o dinheiro tava no chão ali, e fiquei parado fora da casinha de câmbio ali, esperando, porque se alguém tivesse perdido, né? Enquanto ele trocava, eles ficaram lá uns 20, 30 minutos trocando dinheiro, porque estavam contando e tal, conferindo. E ficaram um tempão ali, mais de 20 minutos. Eu fiquei ali fora esperando, se alguém passasse procurando, né? Claro, eu ia perguntar o que era. Mas eu nem abri, nem vi quantos que era. Só juntei e guardei. E ninguém, cara, ninguém apareceu. Aí eu peguei e abri, era $100. Caramba. E fiquei com medo de trocar, né? E ser falso, né? O cara já sai preso dali. Aí peguei, fui lá e troquei. Troquei, deu certo. Consegui pagar a nossa passagem, a minha passagem pra ir. Comprei comida pra Julie. E, cara, sempre Deus proveu, assim. Sempre, Nossa. sempre que a gente precisou. Essa foi uma vez, assim, inédito, cara. Que a gente não tinha Não tinha tinha de da onde onde tirar. tirar. A gente já tinha passado por alguns períodos antes ali que a igreja já tinha dado outro suporte que a gente precisava, já tinha mandado dinheiro a mais, já tinha levantado recursos para outras coisas. Porque a inflação na Turquia é algo terrível, sabe? Tipo assim, tu chega num dia no mercado é um preço, no outro dia sobe e não sobe, Duplica, né? não sobe assim, tipo 30, 40 centavos como é no Brasil. É hiperinflação, né? Lá tá 63% a inflação. Uhum. Então, por exemplo, agora os aluguéis, se o nosso aluguel fosse renovar, de 18.500 liras ia para 30.500 liras. Então, de 18.500 para 30.500. Quase o dobro. Né? É, já dá Bastante. pra comprar 1 quilo de café aqui no Brasil. Nós já estamos, né, encaminhando pro final. Tá sendo um bate-papo bem legal e eu com certeza gostaria de ficar aqui a noite inteira conversando, mas acho que a gente poderia sobrecarregar e quem sabe vamos fazer aí mais alguns Eu acho, episódios com falando certeza. sobre assuntos específicos, trazendo, né, algumas... A gente nem entrou nas igrejas ainda Não. da Ásia, né? A gente tem tanto assunto para falar, né, sobre a região onde Paulo pregou, andou, onde aconteceu tantas coisas, né, na Bíblia Sagrada, e vocês com certeza têm toda essa experiência que tiver lá para poder passar para nós. Mas antes de fazer o encerramento, então, né, eu quero deixar a Julie concluir também se tem algum episódio que teve que, né, suprir essa providência divina para poder passar, e já também concluindo, né, entregando algum conselho para quem está nos assistindo, que respira sobre missão, quer viver um pouco mais intensamente sobre isso, porque missão, são poucos missionários que vão sair da onde estão e vão ser enviados, mas tem muita gente como base para enviar essas pessoas, né? Nem todo mundo pode deixar tudo que está fazendo e ir para a Turquia, né? Mas lá tem pessoas que ficaram, estão lá na base de vocês e tudo mais. Então fala um pouquinho e nesse encerramento, já nessa conclusão, que, né, as pessoas possam entender como que eles podem ajudar, através de quem, o que eles podem fazer, quais as formas de eles incentivarem esses missionários a estarem lá trabalhando e fazendo essa missão. Então, sobre testemunhos e a provisão de Deus, eu acho que a gente vive assim todos os dias. E é maravilhoso, porque isso é viver por fé. Todos os dias, conforme a gente vai vivendo, Deus vai suprindo. Desde que a gente foi pro campo, pro Pará, porque no Pará a gente, assim, passou
muita dificuldade financeira, muita mesmo, assim. Tipo, de ter uma perna de calabresa pra passar a semana, assim, sabe? Nossa. E, só que assim, todas as vezes que Deus dava pra nós o valor, ele também dava pessoas pra gente dividir. E isso é incrível, porque eu quero juntar duas histórias em uma rapidinho aqui, que eu lembrei agora. Uma vez foi no Pará, outra vez foi na Turquia. No Pará, a gente estava acompanhando uma família, uma mulher com 6 filhos, que ela era Uau. sozinha. E um dia ela mandou mensagem para nós e falou assim, Pastor David, eu tô sem nada de comida em casa. Vocês podem, por favor, ajudar a gente? E daí eu peguei ali pro Day, a gente não tem nada de comida em casa. A gente só tem calabresa, arroz e feijão. E, tipo assim, só dá pra nós. E faltava uma semana ainda pra encerrar o mês e a gente receber novamente, né? Então eu falei assim, e agora? O que a gente vai fazer? Daí o David lembrou que ele, pra poder abrir uma conta no banco, ele teve que mandar R$ 100. Então ele tinha esses R$ 100 naquela conta do O banco. investimento. E daí ele falou assim, amor, o que eu vou fazer? Vou pegar esses R$ 100 e a gente vai lá e compra de comida. Daí eu falei, tá bom, mas compra de comida é pra família. Falei, tá bom, a gente se vira depois. Deus vai prover. Criança, né, cara? Criança, gente, Uau. 6 Crianças e filhos, crianças. Tinha uma bebezinha de colo ainda, mamava no peito ainda, sabe? Daí a gente foi no mercado e eu lembro que a gente comprou R$ 80 de coisa, sobrou 20, né? E daí esses R$ 20, o David falou assim, eu vou botar dentro da sacola, porque a gente não conseguiu comprar carne. Não deu pra comprar carne. A gente comprou leite, comprou ovos, mas a carne não deu. E a carne é muito barata no Pará, sabe? Muito mesmo. Tipo, Na época, né? Hoje eu já não sei como tá, né? na época, tipo assim, era quanto mais ou menos? Eram uns 18, R$ 17, né? Uma carne de primeira, assim, boa. Nossa. Daí Era eu bem falei baratinho assim, mesmo. a gente pega esse R$ 20, coloca dentro da sacola e manda pra ela comprar pelo menos 1 quilo de carne pra eles. Daí ele falou, tá bom, fazer isso. Então a gente comprou comida, colocou R$ 20 ali e mandou pra ela. Nossa, eles ficaram felizes. E daí a gente foi pra casa e falei, agora Deus vai prover. Agora vamos jejuar o resto da semana. Deus vai prover. Daí, nisso a mãe mandou uma mensagem pra mim e falou, filha, vocês lembram quando a gente tava morando aí, tinha um casal que era amigo nosso? Então, eles querem passar aí pra pegar uma capa de Bíblia que eu fiz pra eles. E a mãe tinha deixado lá, né? Eu falei, tá, mãe, pode ir. Então, eles vão passar aí rapidinho. Falei, tá bom. E ainda bem que é rápido, né? Porque a gente não tinha muita Não coisa tem em o que casa. oferecer. Daí eles passaram pra pegar a capa de Bíblia. E daí eles pegaram e falaram, aqui tá o pagamento. E deu o dinheiro, era R$ 100. Nossa. Uau. Daí eu, Só que a gente tinha que dar 50 de troco, né? aham. Não lembro, era... Eu sei que a gente tinha que dar um pouco de troco pra eles de volta. Daí eles pegaram e deram o pagamento e falaram assim, não, eu falei, a gente não tem nada de dinheiro deles, pode ficar com o troco. Eu peguei e mandei mensagem, mãe, é o seguinte, a mulher pagou aqui, daí me manda aí como que eu posso, na época acho que não tinha Pix ainda, Não tinha Pix. eu faço uma transferência aí pra ti dela. Não, esse dinheiro é pra vocês. E era exatamente os R$ 100 que a gente tinha gasto com a Nossa. família, era exatamente os Uau. R$ 100 que Deus deu pra nós. Isso aconteceu na Turquia também, um pouco antes da gente vir embora, alguns meses antes assim, que ainda faltavam uns dias ali pra acabar o mês e a gente tinha 500 liras. 500 liras é quase R$ 100, né, amor? É o quê? Hoje dá quase 100. E daí a gente tinha isso e faltava uma semana assim pra acabar. E eu falei, Dei, agora vai ser certinho, bonitinho, ó. Com essas 500 liras a gente tem comida em casa, então a gente consegue passar um mês, colocar no valor do transporte, a gente consegue comprar lanche no projeto, então vai dar certinho. Mas assim, regradinho, pode acontecer nada, não pode faltar gás, né? E daí a gente Ainda bem que chegou lá o gás é encanado, né? Porque o cara paga Sim. todo mês. A gente chegou na casa de uns amigos nossos, um casal, e daí eu falei, gente, amanhã vocês vão no projeto com a gente, né? A gente precisa muito da ajuda de vocês. E eles ficaram assim, acho que a gente não vai, Júlia. Eu falei, mas a gente precisa muito, por que vocês não vão? Daí eles ficaram se olhando, e daí na hora, tipo, Deus falou assim, eles não têm dinheiro pra colocar no transporte. E daí veio isso na minha mente. E eu falei, gente, tá aqui 100 liras, ó, pra vocês pôr no transporte. Eles se olharam assim, então a gente vai. Que loucura. Eles colocaram, daí eu falei, daí agora 400 liras a gente tem, tá, pra passar. Daí eu peguei e coloquei mais 100, daí eu falei, tá, agora a gente tem 300 liras. E eu contando tudo bonitinho. Chegamos no projeto, um casal que ia embora. Eles estavam com um pote de arroz na hora do almoço ali. E daí eu cheguei bem na hora,
na sala dos professores, eles estavam falando assim, amor, hoje a gente vai ter que comer só arroz, porque a gente não tem dinheiro pra comprar o frango. E o frango era tipo mais 100 liras. Aí daí eu falei, meu Deus, como que a gente escuta isso, né? Falei, é Deus, sabe? É Deus. Daí eu falei, o que a gente tem, a gente divide. Fui lá e falei, gente, vou comprar o franguinho pra vocês. Fui lá e peguei e comprei frango pra eles. Dei 100 liras pra eles. E fui lá e comprei pra nós. E eles pegaram e dividiram o arroz deles com a gente. Então, falei, pronto, sobrou 100 liras. Gente, aqui antes pra passar a semana, agora sobrou 100. Daí a gente... David foi com uma equipe buscar a Bíblia e eu falei, não, vou voltar com esse mesmo casal que veio com a gente. Daí eu peguei e falei, eu vou primeiro passar no mercado, tô morrendo de fome, não gostei muito bem, vou passar no mercado e vou comprar um sanduíche. Chegando no mercado, assim, pra comprar o sanduíche, tipo, o sanduíche era umas 30 liras, mais ou menos. E daí eu fui lá e peguei o sanduíche e fui passar pelo mercado. Falei, vou pegar esse sanduíche e daí vai sobrar aí nos troquinhos, né? Daí eu peguei e voltei, porque eu tinha pegado o sanduíche errado. Voltei. Quando eu voltei, eles estavam contando umas moedas. E eles falaram assim, amor, aqui vai dar só um sanduíche. Então a gente divide. Não, eu não acredito nisso. Eu peguei e falei, gente, peguei o sanduíche lá e falei, eu pago pra vocês. Daí quando eles foram me pagar as moedas, não daria nenhum sanduíche, na verdade. Eles não tinham valor suficiente, então eu Só paguei pela os 3. fé. Sobrou 10 liras. Eu falei, de 500 liras que a gente tinha no dia anterior, sobrou 10 liras. Eu falei, Deus, o Senhor deu pra gente e é pra gente dividir, né? Então é isso. A gente pegou e foi pra casa e eu já comecei, meu Deus. Agora é só oração mesmo, porque não tem mais da onde vier. Fim de Jejum e mês, oração. gente. Fim de mês é muito difícil. Tipo assim, Sim. a gente nunca recebia nenhuma oferta no fim de mês. Nunca, assim. E daí eu falei, agora é só a provisão de Deus. Tipo assim, é só Deus, porque tem 10 liras. E 10 liras na Turquia é tipo assim, 10 Não compra liras nenhuma caixa de é leite. 1,50 de reais. Não compra nenhuma um litro de leite, entendeu? Daí, nisso uma amiga me mandou mensagem e falou, Julie, vem aqui na base hoje porque a equipe tá indo embora e eles querem fazer um culto de despedida, eles gostaram de vocês. A gente Verdade. falou, tá bom, vamos na base hoje. A gente fez um culto, daí no final eles falaram assim, gente, é o seguinte, sobrou um dinheiro aqui nosso e a gente dividiu pelo tanto de pessoas da equipe de vocês e a gente quer dar. E eles deu um envelopezinho pra cada um. Aí eu vi o envelope, mas assim, não tava tão cheio, né? Eu falei, Sim. deve ser tipo umas 200 liras, já vai ajudar muito, né? Daí a gente pegou lá aquele envelope e a gente é curioso, né? Mas eu falei, não, eu vou ver em casa. Eu vou ver em casa. A gente só saiu da porta pra fora e eu falei, Dei, vamos ver quantos que tem. Era dólar. Quantos que era? 275, alguma coisa assim. Quase 300 dólares. Caramba. Que dava muito Deus mais é do que as bom. 500 liras. Muito. Era tipo assim, quase era R$1.000, né? Se fosse... Quase. O dobro. Então, assim, Deus, ele fez... Às vezes ele faz a gente passar uns nervosos, né? Mas eu acho que às vezes ele faz assim a gente pegar aquilo que a gente tem e dividir com o próximo, sabe? E todas as vezes era dessa maneira. Era assim, eu vou te dar. Mas assim, eu vou te mostrar pessoas que também estão precisando. Porque eu sei que tu tem esse coração. Ou eu quero que tu tenha esse coração. Sim. Então era isso que ele fazia, entendeu? E isso é maravilhoso. Ter esse coração que Deus nos dá, né? Esse caráter de Deus nas nossas vidas. É um coração admirável, né? De que todos deveriam ter esse coração missionário de poder dividir com o seu próximo, né? David, conclui para nós sobre esse assunto. O que a gente espera das pessoas que façam, né? Pelos missionários, pela obra missionária. Eu costumo dizer que a gente tem sempre, às vezes, culturalmente a gente aprende, né? Minha mãe sempre ensinou que quando a gente vai orar pelo almoço, pela comida, a gente ora pela mesa do órfão, viúvo e missionário. Mas a gente, às vezes, não é ensinado de que esse missionário não vai sobreviver só de oração. A oração vai trazer providência? Vai, mas a gente pode ajudar com o que a gente tem. A gente pode ter esse coração grato de também ajudar na vida, né? Ofertar e tentar trazer com que esse missionário tenha um pouquinho mais de qualidade de vida para que ele possa lá também dividir com outras pessoas, né? Que tu possa concluir e a gente quer encerrar, mas não quer encerrar, mas infelizmente a gente precisa encerrar esse episódio e deixamos já o convite para os próximos, mas que tu possa se despedir deixando esse conselho também para que mais pessoas possam ter esse coração de ajudar também.
Cara, você quer ajudar e não sabe como, não sabe aonde investir, você pode nos procurar. Não para investir em nós, mas a gente conhece bastante gente aí fora. Tem contato de pessoas aqui no meu telefone de vários lugares. Tem um missionário do Paquistão que manda mensagem direto. Acontece guerra, perseguição do lado da casa dele. Esses dias ele mandou mensagem para mim, vídeo, de uns missionários que foram mortos a tiro lá, porque lá na região que ele mora as pessoas são mortas mesmo, né? Na Turquia isso não acontece, né? Lá é deportado na Turquia. Mas onde ele mora as pessoas são mortas. Então ele sempre manda mensagem, pede oração. E você quer contribuir na obra missionária, não sabe para onde? Até mesmo os missionários que continuaram lá, né? Porque vocês saíram da Turquia, mas teve uma continuidade do trabalho, né? Inclusive a casa de vocês, né? A nossa igreja vai continuar apoiando um casal de missionários lá na Turquia, né? Então, a gente ainda está presente lá na Turquia. Então, você quer nos ajudar lá, você quer ajudar a Turquia, você pode. Lugar no mundo para enviar oferta que não falta. Porque, cara, oração faz parte, mas ninguém vive só de oração, como tu disse. E uma coisa que a gente, por exemplo, que eu falava pra Júlio às vezes, falava assim, cara, eu não sou uma pessoa que gosto de pedir dinheiro. Sim. Mas a gente tá lá, a gente vai fazer o quê? A gente não tem mais o que fazer. Se a gente for trabalhar no material, a gente não vai conseguir viver na missão, porque lá as cargas horárias são muito altas. Sim. A carga horária lá é bem maior que a do Brasil. E lá não tem esse negócio de 44 horas semanais e tal, não. A galera trabalha da manhã até a noite. E aí, dependendo de onde tu trabalha, tu pega transporte, vai pro outro lado, tu atravessa todo Istambul. Eu conheci uma menina lá brasileira que ela foi pra lá trabalhar numa agência de turismo. Então ela saía de casa 9 horas da manhã, chegava em casa 11 horas da noite. Tinha, às vezes, uma folga na semana, que é onde ela preparava a comida da semana. Então, assim, tipo, se tu vai pra lá pra trabalhar como missionário, mas vai trabalhar no material, tu não consegue. Ou é um ou é o outro, sabe? Vai ficar só pra se sustentar, né? Aqui no Brasil, o cara ainda, tu passando dificuldade, vai numa roça de fumo ali, colher fumo um dia, fazer flor de maracujá. Faz um freela, né? Faz um free, cara, o cara consegue, aqui o cara se vira. Mas os missionários que estão no campo, às vezes eles não têm essa realidade. Tipo assim, tu vai ali e consegue fazer um bico, como a gente diz, né? Sim. Então, no campo a gente não consegue viver só de oração. No campo você precisa de pessoas que ofertem. E a igreja do Senhor, ela tá aqui para isso. Né? A igreja tá fazendo o trabalho na cidade, mas é tanto na Judéia, quanto Samaria, Jerusalém, né? Os confins da terra. É tanto quanto. Não é primeiro aqui, depois lá, não. É tanto aqui quanto lá. É aqui e lá ao mesmo tempo. Sim. Então, quem está lá precisa do amparo de quem está aqui. Quem está no outro país precisa do amparo de quem está aqui. Se Deus te abençoa, é para que você possa abençoar. Para compartilhar, né? O que a profecia de Isaías, que fala sobre Jesus, depois até o próprio Jesus, quando ele vai na sinagoga, ele abre o livro de Isaías para ler, né? Que ele lê aquela passagem que diz: o Espírito de Deus está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas, o dia agradável do Senhor e tal, tem algumas coisas ali. Então, o Espírito de Deus estava sobre ele para quê? Para alcançar os outros. Sim. Então, aquilo que Deus coloca sobre nós é para que a gente possa alcançar os outros. E não só os dons, não só aquilo que é espiritual, mas aquilo que é físico, aquilo que é financeiro também. Se Deus te abençoa no financeiro, é para que você possa alcançar os outros também, né? Então, que a igreja do Senhor possa se despertar para isso, para alcançar outras pessoas. Amém. Vocês têm alguma rede social, algo que o pessoal pode, né, entrar em contato? Quem sabe alguém sentiu no coração, eu quero entrar em contato, quero conhecer. Eu sei que nem tudo podia ser compartilhado, né, na aula missionária que vocês estavam, mas se essa pessoa quiser entrar em contato ali pela rede social, achar o WhatsApp de vocês, conversar com vocês, onde que eles podem encontrar, né? Eles podem estar acessando o nosso Instagram. Eu falo no Instagram? Pode. Julie e David Turquia. Então, se vocês quiserem entrar em contato, podem estar acessando ali. A gente não postava muita coisa por causa da nossa segurança no país. Mas agora a gente está tentando estar mais presente e falando também um pouco, né, sobre as obras missionárias e aquilo que a gente vai estar fazendo no ano de 2025. E eu creio que vai ser bênção, né? E eu acho que uma coisa que tranca muito nessa parte de ofertar a pessoa sempre diz: mas eu não tenho muito. Eu tenho, às vezes, tipo, R$10, eu tenho R$20. Então, as pessoas ficam com vergonhas. Igrejas ficam com vergonhas de ofertar na vida dos missionários
porque só podem ofertar 50, 100 reais, então eles criam essa vergonha. Mas isso não é vergonha, isso é bênção. É bênção Amém. para os missionários. Se cada pessoa tivesse essa mentalidade de ofertar 10 reais, de ofertar 20 reais, os missionários não iam passar tanta necessidade no campo e eu conseguir alcançar mais pessoas, sabe? Então, e sem falar que quem oferta é 50% da obra missionária de quem tá no campo, entendeu? Porque o missionário não faz missão sozinho. Amém. Aquela pessoa que tá ofertando tem parte 50%, sempre falei isso, 50% das pessoas que ofertam, por isso que a gente faz informativo e manda, porque aquela pessoa faz parte, é parceiro nosso, sabe? Não é simplesmente uma pessoa que tá enviando lá o dinheiro, tá trabalhando enviando dinheiro, não, é parceiro. Então, quando a gente tá alcançando as pessoas, aquela pessoa, a gente é a mão, mas a pessoa é o braço, entendeu? Tá E ajudando a a igreja- alcançar, né? E a igreja é isso, é um coletivo, isso. né? Ninguém funciona sozinho, né? Não tem como funcionar sozinho. É isso. E até para encerrar, o Tiago fala que o homem sábio, ele olha a palavra e ele pratica. E às vezes a gente faz culto de missões, a gente faz cursos, a gente vai em reuniões e está sempre Coloca em prática, né, né? na teoria, mas a gente nunca coloca em prática, né? É verdade. Então, que a gente possa né, aprender de Jesus, mas praticar aquilo que ele nos ensinou. E obrigado por vocês terem aceitado o nosso convite. Eu sei que não é fácil, o Jake tá ali chorando já. E vocês recém chegaram, estão organizando as coisas. Mas é uma alegria imensa para nós ter vocês aqui de volta. Eu sei que tem muito trabalho pela frente. Eu sei que vocês não querem ouvir trabalho agora, mas, mas a gente está muito feliz com vocês aqui mesmo. E que Deus possa abençoá-los, continuar abençoando e guiando vocês a cada passo. Em nome de Jesus. E obrigado, né, a todos que estão nos acompanhando, que estão nos seguindo. Continue acompanhando nosso canal, dá o like aí no vídeo. Vai ter muito mais, né, momentos bons como esse, né, pessoas queridas e que fazem parte da história da igreja, que fazem alguma coisa dentro da igreja, né, da igreja do Senhor. Então, continua acompanhando aí, fica ligado, compartilha com quantas pessoas você puder e que Deus te abençoe. Amém. Nós, né, chegamos ao fim de mais um episódio do Bicast e eu espero que essa conversa tenha inspirado você a enxergar missões de uma forma ainda mais profunda e comprometida, né? Seja orando, contribuindo, indo ao campo missionário, né? Todos nós temos um papel importantíssimo no avanço do reino de Deus. Se esse episódio fez sentido para você, que você possa curtir, compartilhar e que missões possam estar também queimando dentro do seu coração, para que mais pessoas possam ser alcançadas. Agradeço a todos que estiveram aqui, continuem seguindo a gente, vendo os vídeos e grande abraço para vocês. Tchau, tchau.